pessoas, seres criativos. Estamos aqui no nosso episódio com uma pessoa muito especial. Uma pessoa que já está me acompanhando há anos e eu também acompanho ela há anos. Então vai ser uma troca muito gostosa. Uma pessoa que é professora e youtuber. Como assim? Profissões, né, distintas. E estamos aqui com a Annelise ou Prof. Annelise. Prof. Pode ser. Temos muitos nomes. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, por topar esse projeto ainda embrionário, está crescendo. Mas isso é uma coisa nossa também, né? A gente está acostumado a pegar projetos desde o comecinho. Sim, e fazer a expectativa e realidade. Expectativa e realidade, é isso. Bom, Anny, eu fico muito feliz. Obrigada, Anny, eu agradeço. E vamos então começar esse bate-papo aqui. Bom, já dei esse spoiler de uma professora youtuber. Então me conta um pouquinho dessa sua trajetória lá desde da professora antes do YouTube. Antes do YouTube. Bom, agradecer você, Eli, obrigada pelo convite. É sempre muito incrível, assim, pensar em toda a nossa trajetória e os nossos começos, assim, né? Mas eu comecei, assim, como professora, então comecei mais ou menos em 2007, quando eu entrei na faculdade, mas eu não pensava em dar aula, não tinha essa vontade. Assim, eu queria terminar a faculdade de História e aí na faculdade de História eu fui descobrindo a pesquisa, fui descobrindo essa parte mais do pesquisador, historiadora, né? E eu foquei muito nisso, então fiz iniciação científica, depois entrei no mestrado e acabou que eu fui pensando que existiriam possibilidades. A minha possibilidade, assim, que eu queria muito era fazer o mestrado, entrar no doutorado e dar aula na faculdade. Assim, 22 anos, né? A gente pensa as coisas assim, sonhos. Bem, né? Sonhos. E quando eu me formei mesmo, naquele ano, eu estava prestando a prova do mestrado e onde eu fiz, na Unesp, em Assis, demora um pouquinho para o processo começar. Então, a gente faz a prova, o resultado saía acho que em maio, as aulas começavam em agosto. Nesse limbo aí, nesse meio tempo, poxa, eu precisava de um trabalho, né? Então, vamos lá, fiz o concurso para professora de História do Estado e falei, vou começar a dar aula. Mas assim, era uma coisa meio que na minha cabeça era algo provisório. Eu ia ali enquanto eu não passasse no mestrado, enquanto eu não conseguisse uma bolsa e depois era algo que eu ia deixar de lado, né? Doce ilusão. E aí peguei algumas aulas e tudo mais e fui começando a gostar, assim, mas ainda tive pouca experiência, né? Foi só quando eu defendi o mestrado que aí foi acabando e essa perspectiva de acabar a bolsa, de eu precisar também trabalhar novamente, assim, trabalhar é o que eu digo não com a pesquisa, né? Mas aí eu comecei a dar aula, aí peguei várias turmas, né, do 6º ao 9º ano. E aí que eu fui percebendo a minha prática, fui gostando, fui entendendo, e eu acho que foi aí que eu me vi assim, nossa, existe isso aqui, isso é bem legal também, eu posso fazer isso junto com a pesquisa, vamos dizer assim, também é uma forma de pesquisa, que eu já falo muito isso com o pessoal lá do Instagram, no YouTube, que o professor também é um pesquisador, um intelectual e tudo mais, porque eu falo isso porque na própria graduação tem esse preconceito. Quem vai dar aula é porque não tem o que fazer, quem vai ser pesquisador... Então, vamos para essa carreira, nunca sabe? pensa numa coisa em conjunto, né? Você tem que escolher em um momento. Eu acho que hoje até tem algumas universidades que focam mais nessa parte do ensino de história. Mas nesse contexto onde eu estava, era muito focado para pesquisa. Detalhe que a minha graduação foi licenciatura. Então era bem contraditório, assim, mas enfim. E aí foi esse começo de eu ter que me virar, preparar a aula e pensar em questões que eu não pensava antes, né? Estava muito ligada à academia. E foi aí que eu comecei a pensar, poxa, agora eu preciso entender o que eu faço, entender a minha prática. E as coisas foram indo, vários desafios e tudo mais. E foi fluindo, assim, acho que foi bem interessante, porque daí foi essa questão de doutorado, entrar em faculdade, eu até tentei em algum momento, né, mudar currículo e tudo mais, mas aos poucos eu fui deixando de lado, porque eu fui pensando. Até tinha uma professora na minha faculdade que brincava com a gente, doutorado, aula na faculdade, vai dar aula pro 6º ano primeiro, gente, depois eles vão pensar nisso, né? Aí eu fui perceber o porquê que ela falou isso. Que é desafiador, né? Então eu comecei a pensar, poxa, vou praticar.
vou pegar a experiência para, quem sabe mais para frente, entrar nessa parte acadêmica. E acabou que eu acabei não indo para esse lado, né? Eu estou continuando aí na sala de aula. Então foi um pouco nesse processo, assim. E já são, esse mês agora, de fevereiro, vai fazer 9 anos desde isso. Sim, então já tem um tempo aí, bem na sala de aula, bem legal. Assim. E aí também surge a nossa história, né? Exatamente, tem no meio disso. Sim, a Anne foi a minha professora, segundo ano do no segundo médio, e no terceiro. Isso. E, enfim, a gente já chegou aí para Olimpíadas de História, a gente já fez várias coisas. Assim. Exatamente. E aí também surgiu a questão do canal. Antes de pandemia, antes de tudo. De tudo, Até quando eu comecei a dar aula para a Lígia, foi 2016, se não me engano, que foi quando eu entrei no ensino médio, porque até então eu dava aula para os mais novos, né? E aí, nessa perspectiva, era uma vontade muito grande entrar para o ensino médio, porque eram os mais velhos, os adolescentes, né? Sim. Que eu gosto muito até hoje, assim, me identifico muito com eles. E eu tinha essa vontade de assumir essas aulas. E aí, em 2016, eu comecei. E eu acho que foi no ano anterior que a gente foi pra Olimpíada, né? Acho que 2015. E, nossa, foi muito legal, porque assim, eu já, dentro da escola, eu já pensava em projetos, em coisas diferentes, assim. E a Olimpíada de História foi algo que me chamava a atenção. E acabou que eu nem dava aula para você, mas a gente estava junto, né, no projeto. Então foi bem, bem bacana. E mais ou menos nessa época que eu ouvia muitos alunos me falarem: você já assistiu o vídeo do fulano? Já assistiu? Eu assisti essa videoaula aqui para estudar. Sim. E eu não era muito ligada, assim, eu tinha o Facebook na época e, sei lá, eu gostava de rede social, mas não ligava tanto, assim, para ficar assistindo vários vídeos do YouTube. Eu via pouca coisa ainda. Porque eu acho que era uma coisa bem do ensino médio, né? Pensando assim, vestibular, e aí ficava vendo videoaula, né? Acho que foi até um começo de áudio, assim, enfim, canais focados em videoaula, né? Muito voltado para o vestibular e eu acho que também estavam começando. Sim. Alguns até uns 2 anos antes, talvez, 2014, não me lembro. Mas, porque tem canais mais antigos de história, de videoaula de história, mas era bem inicial, algo inicial. E como você falou, foi antes da pandemia, que eu vejo também como um marco, assim, de mudança, né? Sim. Então, aí eu fiquei pensando, poxa, sei lá, né? Assisti alguns vídeos, não tinham muito o meu estilo, alguns eram muito legais, muito bons. Eu até comecei a usar para preparar a aula, né? E outros não eram muito o meu perfil. E aí, em 2018, que eu fui pensar, né? Poxa, vou criar o canal. Aí gravei o videozinho lá com meu celular em casa, bem zoeira. Meio que assim, focada muito no conteúdo, no roteiro, sem pensar em nada de cenário, estética, som, nada disso. Pensei no conteúdo, que era o meu foco. E para os alunos, Para os alunos, isso, para o estudante. Ensino médio, assim, que, né, foi o começo do canal, né? Isso, até, sei lá, Fundo 2, assim, sexto ano. Porque o primeiro vídeo foi pra que serve história. Então eu pensei, quem vai... Eu vou começar, meio que vai ser o vídeo inaugural, para depois eu entrar no conteúdo. Mas aí, eu não... Sei lá, eu foquei em como eu ia ser didática no vídeo e como eu ia falar do conteúdo. E como eu ia falar certinho do conteúdo, né? E colocar referência, e colocar fonte, aquela coisa bem acadêmica que me acompanha, né? E aí gravei. Só que isso foi, acho que agosto, subi o vídeo. Praticamente os meus alunos que viram, né? E comentam lá. Se você voltar lá nos primeiros comentários, são os alunos, bonitinho, assim. E daí poxa, aí veio final de semestre, eu não lembro mais, assim, eu sei que foi uma correria. Que veio até final de ano, né? E eu, assim, como deu muito trabalho primeiro, desgastou, assim, filma aqui, sabe? E aí faz a roteiro lá, eu tentei editar sozinha, o meu marido me ajudou e a gente ficou lá, né? Até o meu cunhado fez uma vinhetinha, assim, pra mim, porque ele já começava a trabalhar com essa parte, né? E daí eu falei, nossa, dá muito trabalho, depois eu vejo, né? E aí, eu não lembro se foi nesse final de ano ou se foi no início que você me mandou uma mensagem, né? Eu acho que eu tava também no começo de estudo, assim, eu tinha ido pra São Paulo. Aí, nisso já tinha passado, assim, tempo que você tinha me dado aula, porque eu fui pra São Paulo, voltei, comecei com fotografia. Aí eu fui pro vídeo
E aí você publicou o vídeo, eu fiquei tipo, pô, Anne, vamos fazer alguma coisa aí. Aqui, eu preciso de um portfólio, você tá precisando de uma edição, assim, não voltem nos vídeos antigos, por favor. Não, as pessoas assistem ainda. Podem assistir, mas assim, pensem contexto. Contexto. Tanto eu, né, quanto você. Mas eu lembro da sua fala, assim, eu quero preciso de um portfólio, o que você acha da gente fazer uma parceria? E aí falei, bora. Aí fiz todo aquele cronograma do que eu queria fazer, né? E a gente pensou, vamos fazer assim, vamos ter tantos seguidores depois. Aí a minha ideia já era fazer um curso para estudante, com isso também, isso né? tudo era, assim, público ensino médio. Era tudo assim, os primeiros vídeos, né, foram história do Brasil, história geral, bem apostila de ensino médio, assim, né? E porque daí eu pensei, a pessoa vai fazer tipo um cursinho, como se fosse um cursinho online, né? Isso antes da pandemia era algo, sei lá, fazia parte, né? Agora já tem muito mais. E aí a gente fez o ano de 2019, acho que quase todo no estúdio, assim, né? Aqui no foco, né? Foi 2019. Eu acho que foi quase todo, E aí 2020... A gente mudou, mas também veio a pandemia, Sim, né? A gente tinha mudado isso antes da pandemia, né? Eu acho que foi um pouquinho antes, Porque daí a gente gravava de sábado, básico, né? Porque a semana inteira dava aula, a gente gravava no sábado. No sábado eu já vinha com uns 3, 4 roteiros às vezes até. A gente passava a manhã, à tarde, né, gravando. E aí já postava. Então foi bem certinho, assim. E aí depois, 2020, eu não lembro se foi antes ou depois, acho que eu entrei na escola nova onde eu trabalho agora. E aí a dinâmica mudou, comecei a gravar em casa. Que era mais confortável, né? Você faz mais o seu tempo, você vai... agora eu tenho tempo pra um vídeo, agora eu tenho tempo pra outro. Não é aquela paulada que, nossa, cansa, né? Você ficar fazendo... É uma coisa que parece, não, é como se fosse dar aula, mas... Não é. A atenção, né? Tem uma outra dinâmica. No começo foi muito difícil, que nem você falou, nossa, estão os vídeos. Ok, assistam, mas, enfim, eu tava super travado. Então, minha postura, eu tipo, acho aqui, que assim, morrendo de vergonha. O conteúdo continua sendo maravilhoso. Assim, desconsiderei a edição. E o posicionamento ali, né? Primeiro que assim, né? Eu nunca tinha gravado nas câmeras assim, profissionais. Aí a gente chega, tem um estúdio todo montado, aí tem, dá uma intimidade, né? Aquela coisa assim, aí tem que fazer assim, tem que fazer, sabe? Tem que fazer as posições. E eu assim, falando baixo porque eu tava com vergonha, porque eu não queria falar alto porque eu tava com vergonha. E a posição no primeiro vídeo eu tô assim, né? Então, foi bem desafiador. Só que eu acho que isso contribuiu para as minhas aulas depois. Sabe, lá na escola, independente se a aula tinha a ver com o que eu gravei no vídeo ou se eu usava ou não a mesma, vamos dizer assim, o mesmo conteúdo, eu senti que me deixou muito mais confiante nas aulas também. Porque eu via os vídeos, eu via a evolução também, né? Então, lá na sala de aula eu fiquei bem mais... sei lá, acho que bem mais solta, né, do que... Eu acho que até os seus alunos, né, eles sempre te deixaram muito confortável. Eles sempre foram muito legais, assim. Nossa, eu lembro de você vindo falando, não, e até de acompanhar no canal, realmente, eles comentando e sempre incentivando e fazendo perguntas. Dando ideias, a uns alunos... Porque daí é legal, porque eles são de outra geração, então eles vieram com as ideias. Porque você não separa já o capítulo, coisas assim do YouTube, né? E então foi sempre muito legal, então a gente se sente mais confiante também. Porque é muito louco isso, porque eu sempre fui muito reservada, muito não quero aparecer, não quero... Low profile. Mas ao mesmo tempo, tem os desafios vêm e eu não gosto de me esconder. Eu vou... assim, vai com medo mesmo, vamos embora. E aí eu falei, caramba, eu tô fazendo tudo o contrário do que eu geralmente faço, né? Que não vai se expor na internet, no YouTube. Então, tudo ao contrário, mas foi uma evolução pessoal também. Isso foi bem bacana. E quando que foi? Eu acho que, enfim, eu até sei mais ou menos, mas eu quero ouvir de você quando que foi essa virada de chave, né? Porque foi essa caminhada com alunos e aí acho que a pandemia foi uma coisa que virou, né, essa chave de alunos para jovens professores, né? Foi assim, iniciou 2020. Ok, eu tinha todo um cronograma e tava tudo certinho, expectativa. E aí veio março e tudo mais. O primeiro mês em casa,
eu falei, caramba, vou gravar um vídeo sobre as pandemias. Fui pensando em algo mais didático e recente, sabe? Vou fazer vídeos mais relacionados com o presente. Só que aí começou a vir muitos comentários, principalmente no vídeo lá dos Incas, dos Maias, de professores dizendo, olha, eu estou indicando a sua aula para os meus alunos. Ou então os alunos falaram, eu vim pelo professor tal, da escola, do estado, sabe? E eu fiquei assim, como assim? E aí era um comentário atrás do outro, assim, nesse primeiro semestre, que foi bem intenso, né? Que daí fechou tudo. E aí eu falei, que doideira isso, não imaginava. E gente do país todo, né? Todo, assim, Ceará, sei lá, Amazonas. E aí, lá no YouTube, você consegue ver, pra quem não conhece, né? Mas eu acho que seu público conhece. Você consegue ver pra onde os seus vídeos estão indo, né? Ou aonde eles estão linkados. E aí, era sempre site de escola. Site de Instituto Federal, site de escola particular. E aí eu, super curiosa, né, já ia lá no Google, fuçava que escola que era para entender de onde que veio. E aí eu fui percebendo o SESI, por exemplo, né, até o meu primo, né, ele tem o quê, 16 anos hoje, 15, 16. E aí a minha tia mandou uma mensagem um dia para mim, o G assistiu um vídeo seu, o professor da escola dele indicou pra ele. Eu fiquei assim, como assim, né? E aí foi assim, crescendo. Aí foi algo que virou mesmo. Porque até então, pra mim, assim, era super grande. 2019 foi incrível. Mas aí, 2020 parece que aí virou pra um público fora da bolha, assim, da minha bolha, né? Dos meus amigos, dos alunos. Aí eu comecei a pensar, poxa, se esses professores estão interessados, e aí os professores diziam, estou assistindo a sua aula para preparar a aula, que era algo que eu fazia antes também. E aí eu comecei a pensar sobre eles, assim, sobre essa necessidade. E como foi também, para mim, como foi difícil esse começo. Então, por que não falar com eles também? Sim. E aí foi na virada mais do ano que eu estava repensando o canal para 2021 que eu resolvi fazer a playlist para os professores, né, para os jovens professores. E aí bombou demais. Nossa senhora, foi. E foi. Foi a playlist. É engraçado, porque eu acho que tem essa coisa, a gente já tinha os comentários dos alunos e gera uma felicidade de ver os alunos falando, nossa, passei no vestibular e te marcando, né? Tipo, nossa, muito legal. Que orgulho, né? Mas ver os professores que você não pensa, assim, acho que foi contigo que eu comecei a pensar, realmente, você faz a faculdade, sai da faculdade, e aí? E aí vai, né? Só vai. Você só vai, né? Então é realmente um público, assim, que precisava desse conteúdo de uma maneira leve, né? Que não era uma coisa assim, academia, vamos lá, tem que ser uma coisa, né? Tipo, fechada, tá o livro e dá certinho e é isso. Né? Eu acho também, Li, que o que aconteceu, né? Eu tinha muito medo também da recepção desses professores, porque quando eu comecei, e aí eu ouvia de professores dizendo, eu acho ridículo os professores que fazem videoaula. Nossa, ficam... Porque assim, eles têm um perfil, alguns, que é daquela aula show mesmo, e aí faz isso no vídeo também, que é aquela coisa bem de cursinho, que os cursinhos exigem. E era o que mais tinha no YouTube, né? Então, ainda tem, eu acho. Tinha música pra decorar. Né? Enfim. E aí, ó, cada um seu perfil. Mas, assim, eu ouvia, mesmo eu já tendo canal há um tempo, eu ouvi de professores isso. Pessoalmente, sabe? Tipo, cara a cara, assim. Acho ridículo. Sabendo que você tinha canal. Sabendo que eu tinha canal. Acho, tipo assim, um atentado à nossa inteligência, sabe? E eu assim, meu Deus, né? E então, até aí, e fora que, assim, toda essa parte acadêmica, como eu te falei, a gente já vem na cabeça com, nossa, como assim você vai criar conteúdo pro YouTube? E não é nada sério. Então, foi quando os professores foram falando e tudo mais, também me senti bem de entender que o que eu estava fazendo tinha sentido, né? Sim, a gente já sabe, mas é legal quando vem também os seus pares, né? Das pessoas da sua área, que faz você pensar, poxa, então tá legal, né? Porque eles estão indicando, eles estão estudando com aquilo. E são pessoas que na vida real, né? No físico, você não ia ter um contato. Você não ia ter contato com os professores, da Amazonas, Ceará, enfim. É muito difícil, né? Pra chegar a esse conteúdo.
para você ir, pra gente ir pra lá, eles virem pra cá, enfim. É muito interessante isso, da escala que chegou, né? E é lindo de ver. É, muito legal. Até porque depois da pandemia, que todo mundo precisou se virar, e aí os próprios professores precisavam gravar vídeo, às vezes, para as escolas, ou até mesmo entrar no Google Meet, dar uma aula ali, muita gente tinha muita dificuldade. E isso para mim foi assim, tranquilo, tirei de letra. Lógico que, né, foi difícil, mas... A parte técnica, você já tinha o conhecimento, né? Exatamente. E aí, depois disso também, muitos professores hoje começam a criar. Tem muitos professores já criando conteúdo para o Instagram, para o YouTube também. Eu tenho colegas da faculdade que outro dia eu estava passando um post patrocinado. Eu falei, poxa, eu conheço essa pessoa, estudou comigo. Então, assim, estão gravando também. Sim. Então, foi bem legal, assim, esse processo do antes e pós-pandemia. Como eu disse, que foi um marco para mim, porque realmente mudou a perspectiva também sobre a rede social e o funcionamento dela como um trabalho mesmo, né? Porque até por conta do canal e desse crescimento na pandemia também teve uma questão até de ser levado mais a sério, né? Então, isso, começou a ter tanto que, enfim, teve citação em livros, teve faculdade chamando para falar, né? Então foi uma movimentação que realmente as pessoas começaram a encarar de... Não, realmente, é algo importante, algo atual, né? E inclusive, eu esqueci de falar sobre isso, mas é muito importante também. Por que foi 2018, né? A gente teve todo o contexto da eleição, que foi muito complexo e muito difícil. E eu via muito discurso negacionista sobre a história. Então, foi um dos motivos do YouTube. E aí, junto com isso, agora em 2020, né, com a pandemia também, os discursos negacionistas da vacina e de tudo, as faculdades foram entendendo que a gente precisa divulgar o fazer histórico. Então, aí muitos me chamaram para eu falar como eu fazia para divulgar essa parte da escrita da história, porque tinham necessidade. Então, a gente vai precisar fazer podcast, a gente precisa fazer canal, perfil no Instagram, como que a gente faz? Porque a gente precisa levar a seriedade da academia para as pessoas e levar mais longe. E a gente não sabe fazer isso, a gente não sabe mexer com isso. Como é que faz o perfil do Instagram? O que a gente põe no TikTok, sei lá. Então, eu falei também sobre isso. E aí, aquele gostinho assim, tá vendo? Ó. Mas ao mesmo tempo, gente, é isso. Porque isso levou a gente até esse momento horrível, assim, né? De negacionismo e tal. Então, assim, não... Você só aprende e estuda história na escola. Na escola, no livro, na faculdade, acabou. É isso. E isso é realmente interessante porque eu lembro quando a gente começou a trabalhar juntos e tudo mais, tinha gente que falava assim, nossa, eu tô assistindo porque eu vi, enfim, amigos meus, eu tô assistindo porque é muito bom, é gostoso de ouvir, sabe? Virou realmente um conteúdo que não é uma coisa... para estudo, é uma coisa de conhecimento. As pessoas estavam com sede disso, de um conhecimento que tem uma base, né, que não é tirado do nada. Das vozes da minha cabeça, né? E é isso. E isso também, você teve um choque, né, de pessoas, você falou do negacionismo e tudo mais, chegou também no seu canal, pessoas... que estavam acusando haters e tudo mais. Agora deu até uma melhorada, assim, mas como na época do auge da quarentena tava todo mundo em casa do computador, veio muito, assim, sobre vários vídeos de vários conteúdos diferentes, mas principalmente vídeos sobre feminismo que eu fiz, que é um vídeo muito legal, que, assim, cresceu bem a visualização dele, mas performou bem, mas também performou muito bem também, porque veio muito comentário, e aí saiu da bolha. Até hoje, né, vem os comentários. Mas aí todo mundo brinca, né? Chegou hater, chegou comentário negativo, então está indo bem, né? Mas assim, ok, vamos lá. Eu acho que é bacana isso que você falou, porque muita gente, assim, que nem o vídeo dos Incas, eu gosto desse conteúdo, desse contexto, e eu vim aqui assistir. Eu nem sou estudante de história, eu nem estou fazendo nada de prova para a escola. Eu estou assistindo, então isso é bacana também, é um outro lado bem
assim, né, não é um entretenimento, mas assim, chega a ser algo que é bacana. Beira, né? Acho que tá num muro ali, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Sim. E como que foi? Isso é uma coisa fora da classe, né, da sala de aula. Sim. Que é a criação de conteúdo. Então, hoje, por exemplo, você que cuida das redes sociais, né, das suas, enfim, os vídeos, a gente tem o prazer de estar junto com você, mas você que cria, enfim, os roteiros, você que cria os posts e dá aula ainda, então é muita coisa. É muita coisa. E você tem essa coisa do CLT, mas essa veia empreendedora, né, da sua imagem pessoal. Então, como que você lida? Como que você está aqui? É algo ainda novo para mim, essa parte principalmente do marketing digital, de entender como funciona a plataforma. Ainda mais agora que o Instagram virou muito mais um negócio do que era antes da pandemia. Ele tá todo voltado a ser um negócio. Então, eu ainda estou buscando esse equilíbrio, o que é a minha personalidade, como fazer desse negócio a minha personalidade, mas também tenho um pouco de receio de ficar muito empreendedor, negócio e muito artificial. Então, é algo que eu ainda estou buscando o equilíbrio. Eu acho que o curso também me ajudou, mas ainda estou ali, sabe, entendendo como funciona. Mas eu sei que não dá para evitar isso também, porque, assim... Ou eu ignoro tudo, continuo fazendo os vídeos e deixo lá na plataforma e segue o baile, mas eu não ia aguentar, e eu acho que daí não faria muito sentido. Ou eu penso que, poxa, para ser aquilo que eu queria desde o começo, né, que é para ajudar outras pessoas também, os professores, os alunos, eu também preciso entender como o algoritmo funciona, como o marketing digital pode ajudar. Mas é desafiador, assim. Então, e aí nós temos também a questão do curso, porque realmente foi, enfim, muita coisa junto, né, canal e tudo mais, mas o curso foi, eu acho que o que deu essa chave para o marketing, né, que virou. E aí você teve a sua experiência de começar a fazer cursos de marketing. Sim. E aí, aqui, né, quando eu pensei no projeto, eu pensei em pessoas dessa área de marketing. Mas é interessante a sua visão como uma profissão que não, na teoria, não tem nada a ver com marketing, mas que hoje, enfim, tá não só você, mas tem vários professores que a gente consegue ver essa inserção, né? E como que foi para você esse conhecimento de marketing, essa coisa doida que é, porque realmente é o que você falou, muda o tempo todo, né? E essa dinâmica de você criou a princípio a sua estratégia, a parte de vendas e tudo mais, né? Então, eu sou um pouco teimosa. Eu pensei, vou fazer o curso. Até eu chegar nele, eu preciso entender as ferramentas de como fazer, não é simplesmente gravar as aulas, porque eu vou ter que entender sobre tudo desse entorno. E aí eu já segui uma professora de história, inclusive, que vende cursos para professores, né, sobre marketing digital. Então ela se apropriou dessa parte mais técnica e adaptou para os professores. E aí eu comprei o curso dela e organizei, assim, no primeiro semestre do ano passado, o curso a partir desse curso dela também. Sim. E, lógico, tem muito que eu não faço ainda. Que assim, justamente porque você falou, ao mesmo tempo eu tô no CLT, então assim, é muito, né? Eu não dou conta. Mas muito do que ela colocou lá me ajudou bastante. E aí eu preparei o curso, organizei e fui adaptando. E ainda assim bem ao meu jeito, porque eu também não sou muito vendedora, assim, não consigo ser tão explícita. E eu acho também que os meus seguidores, os professores, eles se acostumaram já, eles não são dessa vibe também, sabe? Então acho que é uma coisa, precisa ser algo mais soft, assim, mais tranquilo, não dá pra eu chegar escancarando pra vender também, acho que é uma coisa mais próxima, né? Eu acho que você se mostrou desde o começo uma pessoa próxima dos seus seguidores, de uma maneira tipo, você tem alguma dúvida? Vamos conversar. Tô aqui pra te ajudar, né? É, isso mesmo. Eu demorei pra entender que eu poderia vender também, né? Porque afinal eu já faço isso na escola, mas eu demorei pra entender que eu poderia fazer isso individualmente. Eu me sentia mal, eu pensava, ai, nossa, que eu tô fazendo isso, né? Tá errado, eu tenho que fazer o conteúdo gratuito. Mas o YouTube, ele já tem mais de 200 vídeos e é gratuito e tá lá.
né, no meu canal, no caso. Então, assim, poxa, é o meu trabalho também, é algo que eu me especializei para fazer, que eu estudei pra caramba, que eu experienciei. Então, eu fui virando essa chavinha de que não havia nada de errado. Aí, comecei a virar a chavinha também de ter que estudar a parte do marketing para juntar os dois. E foi muito legal. Porque, por exemplo, eu lancei o curso, no dia da live do curso, eu espero que nenhum professor que comprou meu curso esteja ouvindo, eu estava muito nervosa de fazer essa fala da venda, porque todos os cursos que você compra, essa coisa, né, da live, do pitch de vendas, da jornada do herói, do não sei o quê, e eu falei, eu não vou conseguir fazer isso, né, e aí, assim, foi muito engraçado, porque eu fiz mais ou menos ali um pitch de vendas meio, né? E aí, foi muito engraçado, porque eu não lembro disso, e eu nem assisti a live de novo, porque eu falei, não quero ver não. Mas o meu marido estava assistindo para me ajudar, e ele falou, Anne, teve uma hora que você falou, se você quiser comprar, mas também se você não quiser comprar agora, tudo bem, e a gente deu risada. Eu falei, eu não acredito que eu falei isso. Se quiser, tudo bem, se não quiser, tudo bem. Eu falei, gente, é a minha cara fazer uma coisa dessa. E depois ele falou, mas você sabe que eu acho que isso foi até bom, porque as pessoas ficaram mais tranquilas, assim, você não tá empurrando algo, né, goela abaixo. E aí me deu super certo, assim, o resultado foi muito além do que eu esperava. E isso foi me puxando para outras habilidades dentro dessa área. Então, eu fiz uma consultoria com uma pessoa especializada em imagem pessoal. Daí ela falou de cores, de postura, tudo voltado para o YouTube, para vídeo. E aí foi muito legal, porque eu fui me descobrindo também. E olha que incrível, na hora de fazer lá a análise do meu estilo, um dos estilos que ela falou, você tem um estilo criativo. E eu assim, eu criativa? Como assim? Como assim, né? Ela porque... E ela me explicou um pouco do lado da moda, essa parte da criatividade. Então, eu vejo que foi puxando, assim, tudo que... Eu sempre gostei, essa parte de moda, de maquiagem e tal, mas era algo que eu não ia tanto estudar. Então, acabou que foi puxando também. Isso vai me ajudar na marca, vamos dizer assim, vai me ajudar no marketing. Então, vou puxando. E aí, eu fui estudando e abrindo várias áreas que eu não imaginava estudar sobre isso. Muita coisa, né? E assim, nesse processo, você falou um pouquinho sobre essa insegurança também, né? De vender e é uma síndrome do impostor, né? Total. É a famosa. A famosona. Total. E você viu e você vivenciou isso. Sempre falando pra você, eu quero fazer um curso, mas não tá na hora ainda. Vamos ver, vamos esperar. E nessas, 2, 3 anos. E aí, pós-pandemia, que eu falei, não, vai ser o meu objetivo do ano, eu preciso fazer isso. Até pra ver se, de fato, não sirvo pra isso, não adianta, não vai. Ou se, poxa, aqui tem um caminho. Então, foi, assim, bem difícil. Foi um processo, sabe? O ano todo nesse processo de... Até eu acho que o estudar o marketing, estudar essas outras áreas, foi me dando essa segurança para dizer, não, eu tô preparada para fazer, não tô fazendo de qualquer jeito. Que é algo que eu sempre... fiz em outras áreas da vida. E é muito louco, assim, porque daí eu fui pensando outras formas de trabalho também. Então, até diminuí a quantidade de aulas na escola esse ano. Você começou a levar mais a sério, né? Tipo, como um trabalho... Mesmo, Dava um trabalho gigantesco, já era um trabalho, mas você acreditar nisso, né? E acreditar também em si, né? Que é um processo... É muito difícil. Eu penso, sei lá, eu fico pensando nesse tripé, assim, das coisas. Então, por exemplo, que eu disse pra você que o YouTube me ajudou a ficar mais segura em sala de aula. Aí vem a parte do conhecimento. Então, o curso do marketing, a consultoria, tudo isso vai ajudando. E terapia, né? Porque não tem nem como fazer tudo isso sem a terapia. Eu acho que o bordão do desabafo vai ser pois a terapia. Testemunha da terapia, né? Mas assim, eu acho que foi cruzando e foi me levando também para um caminho de, olha, o que você faz é importante, você tá conseguindo fazer, faz, porque eu sempre uso esse exemplo na minha cabeça, né? Que é o primeiro vídeo que eu tô assim, curvada, e assim, eu quero falar, mas ao mesmo tempo eu tô me escondendo, né? E as coisas que eu faço agora, sabe? Que
totalmente diferente. Posso melhorar. Mas assim, isso já é um processo. Né? É ir refinando ali, né? E é muito tempo, assim, não é de uma hora para outra. Eu sei que pode ser gente que está ouvindo, assim, a gente que fala, ai, mas mês que vem eu já quero ser 100%. Sim. É um processo, olha, são 4 anos, 5 anos aí de tudo isso, né? De YouTube, de rede social. A gente quer começar no 100%, né? A gente nunca vai começar no 100%, não. Tipo, aceite isso. Não vai. Eu acho que isso é em todo o processo de criação e eu falo também até isso, onde estamos agora também foi um processo, Sim. né? E você também vivenciou de, tipo, você foi uma das pessoas que me incentivava de, tipo, não, faz o seu canal, fala. E, pô, também demorei anos pra botar em prática. E é um processo que a gente sempre quer a perfeição, né? A gente tá... um pouco até fora da realidade, porque, poxa vida, e é engraçado porque muitas pessoas que, assim, não fazem um trabalho, se você vê que não tem uma preocupação e vão e falam e fazem, a gente fala, poxa, por que a gente não pode fazer? Né? Não, tem tanta gente que fala, e você sabe disso, né? Tanta gente fala umas besteiras que você fala assim, nossa, que vergonha ali. E tá lá, corajosíssima, assim, síndrome do impostor não existe, né? Exato. Então, eu acho que é uma autoestima muito boa. É muito boa, geralmente vem dos homens, mas enfim. Eu acho também, nossa. Mas é algo que, assim, que eu não sei se as pessoas esperam um conselho, algo assim, mas eu penso que usar o que você fez também como uma ponte. Então, assim, ok, esse vídeo que eu tô ali com vergonha, mas, poxa, que legal, eu fiz, sabe? Eu tive coragem de chegar, sentar, fazer e depois falar, meu Deus, o que eu fiz? Mas, assim, eu fiz. Ok, agora vamos ver o que a gente vai melhorar, como que a gente vai fazer para aperfeiçoar. E vai, se não deu certo também, ok, não era pra mim, vambora. Mas assim, eu acho que é interessante ter esse pontapé inicial, porque é isso, né? Não tem como ir pra outro caminho. Bom, acho que essa é uma dica válida pra tudo, né? Da vida. Mas agora, assim, uma dica especial para jovens professores, e aproveitando que a gente tem um curso aí pra você fazer o seu jabá. Ai, meu Deus, o meu marketing não marketing. Vou deixar, vamos agora ver. Não, mas assim, eu sei que eu quando comecei a dar aula, eu passei... a gente foi ao contrário, né? Você veio um pouquinho pra minha área, eu fui um pouquinho pra sua. A gente misturou. E quando eu comecei a dar aula, por mais que seja da minha área de comunicação, eu peguei várias coisas que você falava pros professores de história e eu ficava tipo, nossa, gente, é muito real isso. É muito isso. Então, eu queria, assim, se você pudesse dar uma dica, tipo, essencial de começar, assim... Para os professores que estão começando e tal. Nossa, uma é difícil, uma só. Várias. 2, talvez. 2. Eu não sei, eu penso que quando a gente está iniciando, a gente tem essa mania de achar que a gente precisa saber tudo na ponta da língua e tem que sair, assim, impecável. Que você não pode errar. Eu acho que isso é um grande... Por exemplo, a pergunta que eu mais recebo é o que eu faço quando o aluno pergunta alguma coisa e eu não sei responder? Que é um terror no começo. Você fala, meu Deus, morri. Ele perguntou, eu vou embora, eu saio da sala, né? E acontece muito, e até hoje acontece. Como eu disse uma vez lá no Instagram, né? Às vezes também você vai acostumando, vem as mesmas perguntas, você já até sabe a turma que vai perguntar aquilo. Mas tá tudo bem você não saber, tá tudo bem você levar um papelzinho anotado com aquilo que você sabe que você vai esquecer. Então isso para qualquer área, né, que está começando, não tem problema algum, assim, de você falar, olha, eu vou pesquisar e eu trago logo em seguida, eu não sei te falar agora de bate-pronto. Né, tem gente que é um pouco mais jogo de cintura, que consegue disfarçar melhor ali, mas se você, na hora você trava, acho que não tem problema algum. Estar bem preparado é sempre importante. Eu acho que isso já tira uma boa parte da sua insegurança, né? Ou ameniza. Mas também ser muito... eu acho que muito... Como posso dizer? Ser mais bacana com você mesmo, sabe? Aquela vozinha que fica assim... Porque a nossa voz interna, ela é muito cruel, assim.
você pode me falar coisas horríveis, mas a minha voz interna já me falou coisas muito, muito piores, né? Então, eu acho que também ser um pouco mais legal com você mesmo, sabe? Algo que é prática também. Não é fácil. E terapia, De primeiro momento, você vai pensar um monte de besteira sobre você. Eu tô aqui, ai, meu Deus, por que eu tô sentada aqui desse jeito? Olha, minha mão tá assim, devia estar assim. Calma, sabe? Tá tudo bem, vamos embora. Então, assim, eu acho que esse é um conselho mais do que até, estude tal conteúdo, leia tal livro. Acho que entrar para a sala de aula entendendo que, como qualquer outra carreira, vai ser um degrauzinho de cada vez. Você já não vai chegar no seu primeiro ano, sabe? Essa semana a gente estava planejando aula na escola e aí eu aprendi coisas novas com outros professores. Me deram uma dica lá de um planejamento que eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso antes. Como que eu nunca fiz isso antes? São 9 anos na sala de aula. Então, assim, é um processo, né? É um processo. Não sei se eu dei uma dica. Não, é ótimo. Eu acho que, assim, acrescentando um pontinho, tipo, não ter medo da fragilidade, né? Eu acho que a gente tinha essa visão de professores sabem tudo. E aí, você se mostrar frágil quer dizer que os seus alunos vão te respeitar menos. E, na verdade, eu acho que eles vão te enxergar como uma parceira, né? De tipo, pô, vai atrás. Eu também vou atrás, eu também vou pesquisar. Se ela não sabe, e ela vai pesquisar, eu vou também trazer coisas, a gente vai construir essa matéria juntos, né? Então, e isso eu acho que desde... como aluna, como sua aluna, eu acho que eu sentia isso e, enfim, como parceira de profissão, agora também eu sinto que tudo sempre é uma construção, né? Eu acho que é muito mais gostoso todo o processo quando você constrói junto, do que você só cuspir as coisas. Eu acho que sempre foi muito, assim, divertido entre a gente, porque, você me fala, Anne, isso aqui eu ainda não sei. Ou eu falar, Li, eu não conheço isso aqui. E foi muito tranquilo, não foi uma imposição, assim, olha, eu quero que você faça assim, o vídeo tem que ser assim, e não tem conversa, não tem diálogo e acabou. Né? Quantas coisas que a gente foi construindo poderia ser assim, grosso, de forma grossa, né? E foi super tranquilo, assim. E ajudou muito mais, né? Sim, até a coisa, tipo assim... Isso daqui eu acho que a gente pode fazer de tal jeito. O que você acha? Exato. Tudo certo, mas e se a gente melhorar? Exatamente. Eu acho que essa questão também de você não se acostumar. De você, tipo, vai melhorar. Vamos mudar, A gente pode fazer isso. E agora, pra finalizar esse bate-papo, porque passou rápido. Rápido, muito rápido. Eu tô sentindo cada vez tá passando mais rápido as conversas, assim. Foi muito rápido. E então, vou deixar um espaço livre aqui pra você ter um desabafo. Um desabafo, meu Deus. Da vida. Uma reclamação? Pode ser o que você quiser. Eu acho que com tudo isso, assim, com todas essas informações, eu acho que eu gosto do sentido do desabafo, que às vezes a gente só quer, tipo, extravasar e contar a real, sabe? Sim. E acho que isso é necessário. Então, eu acho que, aproveitando que a gente está falando para pessoas que estão começando, de várias áreas, assim, eu acho que, cara, tem gente que finge muito bem, sabe, que faz um marketing pessoal, aproveitando do marketing. Então, às vezes, isso pode te intimidar, às vezes te deixa, assim, inseguro. Mas, assim, rola edição, rola fingimento, sei lá, rola muita coisa que... Um personagem. Por trás ali, um personagem que muitas vezes não é a real que está acontecendo ali. Então, não se sinta insegura ou inseguro por isso, sabe? Pense que você está no seu processo, essa pessoa chegou ali talvez por muito tempo também de bater cabeça e tudo mais. Eu acho que para quem está começando, é bem legal essa questão de talvez não... É difícil falar isso, não se comparar, porque a gente se compara. Mas, assim, compare a sua evolução, vamos dizer assim. Que nem eu disse, olhei o primeiro vídeo, olhei agora. Poxa, que da hora, mudei isso aqui. Isso mudou o meu jeito de ver. Então, assim, eu acho que pensar um pouco nesse sentido. De não se comparar ou então... às vezes não acredite tanto ali, sabe? Porque às vezes rola um conhecimento de uma técnica que você não tem, que você pode chegar, né? Eu acho que às vezes é até bom, se você está se comparando muito com alguém, sei lá, que já é famoso, aí começa a ver os vídeos antigos e você vai ver que a pessoa evoluiu muito também. Então,
você não vai conseguir começar e já tá no mesmo patamar, né? Exatamente. Então tá tudo bem. Toma seu tempo, né? A pessoa tomou o dela, então... E vai mudando também o que você vai conhecendo para te ajudar. Então, não adianta você... Enfim, eu acho que o estudo é importante, a preparação, mas eu acho que o emocional também, né, vai acabar na terapia, de novo. Né? O emocional também é importante. Faça terapia. Faça terapia. O emocional é importante e eu tô lendo um livro da Brené Brown, não sei se você já ouviu falar, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Ah, já. Tem uma palestra dela da Netflix e tudo mais, e ela fala justamente isso que você comentou agora, né, de não sentir medo de ser vulnerável, por exemplo, com os alunos, com o seu cliente, sei lá. Lógico, ela não está falando no sentido de você, que nem eu falei, sair correndo, né? Ai, não sei responder, eu vou sair correndo. Mas, assim, reconhecer nesse lugar. Poxa, isso aqui eu não sei, eu vou buscar. Ou então, isso não me faz tão bem, eu não quero esse perfil de trabalho, eu prefiro fazer do meu jeito, que não existe ainda. E é bem legal, assim, ainda não terminei o livro, mas até onde eu li, eu tô gostando bastante nesse sentido, assim, dela falar como a vergonha impede a gente de fazer tanto projeto. E vergonha não só no sentido de sou tímida, mas assim, de ter medo de fazer errar e não, sabe, não querer continuar. Então eu acho que isso é algo importante também, tá com esse equilíbrio, sabe? Não é sempre, foi né? Ótima. Falar é mais fácil do que fazer. Lógico. Aí eu saio daqui chorando, mas assim, não. Não, mas eu acho que é gostoso ouvir isso, porque são coisas que eu já passei, que você já passou, que a pessoa que tá começando vai passar, ou a pessoa que já tá na área já passou. E tá todo mundo no mesmo barco, e aí a gente vai se ajudando, cada um tem um jeito de lidar, e eu acho que essa identificação faz a gente crescer e também melhorar, e entender, tipo... Ok, vou aceitar os meus erros, aceitar, às vezes, as minhas piras de tipo, nossa, não vai dar certo isso, preciso, enfim, parar com o que eu tô fazendo, respirar. Eu, por exemplo, esse negócio do pitch de vendas, né? Eu dei risada e eu falei, tá, ok, o que isso significa, né? Significa que eu não vou conseguir fazer um modelinho desses que tá na internet, que todos os gurus falam, e que, ok, está certo da forma que eles estão falando, porque já deu certo pelo jeito. Sim. Mas como que eu posso adaptar isso ao meu jeito? Ao invés de eu ficar, não, eu não sirvo para isso, eu não quero mais, eu não vou fazer outra turma do curso, esquece tudo isso. Poxa, tá bom, não foi super bacana. Mas, e agora, no próximo, como eu vou fazer? Qual que é o meu jeito? Qual que é o meu estilo? Né? Então, a Lígia deve ter visto os vídeos que eu fiz essa semana do meu marketing aí. Nossa, mas melhorou no nível, assim. Porque eu fui pensando nisso, assim, olha, ok, eu tenho que fazer, porque senão, poxa vida, né? Como se eu não me vender, quem vai me vender? Quem vai me vender, exato. Mas assim, como eu posso fazer, então, imprimindo o meu jeito de ser, o que eu acredito? E eu acho que isso também hoje está atraindo as pessoas também, de certa forma, porque já foi tudo tão fake, tão organizado de forma artificial, que isso é legal, uma espontaneidade, né? Então, é isso que eu quero dizer, assim, coloque o seu também, né? Coloque um pouquinho do seu, que eu acho que faz sentido. Eu acho que coisas que você acredita e faz do seu jeito tem muito mais chance de dar certo. Porque se você fica seguindo o que o outro já fez, ou o jeito do outro, tipo, não tem uma veracidade, né? Não é seu, então, tipo, por que você tá fazendo isso? Não tem nem sentido, né? Então, papos filosóficos. E assim, depois eu quero saber mais do livro, eu tenho certeza que você vai postar nas suas redes sociais. Então aproveita, se você ficou interessado, já segue ela, já segue a Anne, eu vou deixar as redes sociais dela, eu vou deixar as redes sociais dos Desabafos. E que conversa rápida, eu quero Foi mais. muito rápido, Li. Eu acho que a gente grava outro. Depois a gente já grava um pós-curso, como que foi. Aí eu conto como foi isso. Muito obrigada por ter topado e por participar desse pequeno projeto que ainda está crescendo. Tenho certeza que mais pra frente vou pegar todo mundo que começou pra gente... Vamos gravar de novo, vamos ver como que as mudanças agora, né? Então, eu espero que, enfim, você que esteja ouvindo e assistindo tenha conseguido captar um pouquinho e que tenha encaixado na sua vida,
que esse papo te ajude a crescer, desenvolver, criar e faça terapia. Fechou assim, né? Acho que é isso. Algum recado a mais? Não, quero agradecer, só desejar sucesso pro desabafo. Muito obrigada. Não vou falar muito, porque senão eu vou chorar, tá, gente? Mas assim, a Lídia sempre foi uma aluna que eu gostava muito, que dedicada e incrível e continua assim, né? Então eu espero que só sucesso aí a partir de agora. Acredite, vai dar tudo certo. Que bom que é a última gravação, porque senão eu estaria chorando, você vai chorar, vai ser aquela coisa. E aí, nós ficamos para o próximo episódio. Continue acompanhando, continue criando. E é isso aí. Um beijo.